Bom dia, irmãos. Eu sou o Zé Luiz e eu estou aqui nesse momento para falar do Serve. A última vez que eu estive aqui também já foi para falar do Serve. O Serve, como vocês sabem, acho que a grande maioria sabe, é o braço de ação social que a igreja tem no momento, voltado para mães que, por alguma razão ou outra, ou foram mães com uma gravidez inesperada, ou por alguma outra razão foram mães em situação de necessidade, que precisavam de algum apoio. Então o Serve, ele serve para isso, ele serve para, com perdão do trocadilho, né? Mas ele serve exatamente para isso, para apoiar essas mães, e ele tem sido muito usado por Deus. Deus tem abençoado demais esse ministério, só que esse ministério depende de várias coisas, depende de que você se envolva, depende que a igreja toda abrace esse projeto, como já tem feito, depende de recursos, depende de pessoas, de voluntários. Nós, graças a Deus, temos uma sede ali na rua Hoffman, quase esquina com a Cristóvão Colombo, próximo ali ao Colégio Batista, dá bem de frente para o estacionamento do Zafari. Para quem passar por ali fica sabendo, ali é a sede do Serve. Ali um grupo de mulheres voluntárias serve ali diariamente, atendendo pessoas, atendendo mães que são enviadas para lá por centros de saúde, postos de saúde da prefeitura, e por indicação de outros que são mães em alguma situação de risco, situação de vulnerabilidade, e que são então apoiadas, são recebidas ali com muito carinho, muito amor. Deus tem usado muito. Nós vamos hoje recolher uma oferta. Você tem aí na frente do seu banco um envelope cor-de-rosa. Então, se ao longo do culto, ao longo da manhã, ou mesmo nesse primeiro momento, você sentir no seu coração que é hora de você se envolver, pega esse envelope, coloca ali dentro uma oferta de amor, destinada ao Serve. Nós já vamos saber que está dentro desse envelope, então é próprio para o Serve. Tem também ali um folheto do Serve, que é bom você pegar e distribuir, de repente colocar em algum lugar que vai ter acesso de outras pessoas, que alguma mãe possa pegar, que está ali, gravidez inesperada. Ajude a devolver o sorriso e a vida a essas mulheres. Eu queria chamar aqui na frente a Gema, que é a líder desse, e juntamente com ela a Ana e a Débora. Elas são mães do Serve, vamos chamar assim, né? São mães que já foram atendidas ali no Serve. Está vindo também toda a equipe, toda não, mas tem uma grande parte da equipe que serve ali, e eu vou pedir a Gema então para conduzir esses dois testemunhos aqui, né, da Ana e da Débora. Bom dia, amados, eu sou a Gema. Primeiro a gente vai estar falando com a Ana, tá? A Ana está aqui, à minha esquerda, e depois a Débora. A Ana está acompanhada da mãe e do Davizinho, né? E a Débora está acompanhada do esposo, né? Por uma questão até de rapidez, nós vamos ficar sozinhas aqui em cima. Aí eu pedi para as meninas escreverem, para que elas pudessem falar mais abertamente. E a Ana vai ler. Só que a Débora escreveu, só que o papel dela ficou com a Gema, e a Gema deixou no meio da caixa, não está achando, tá? Oi, eu sou a Ana. Eu conheci o Serve quando eu vi o cartaz na parede do posto de saúde que eu consultava. Eu estava com 4 meses de gravidez. Eu sempre vivi uma vida desregrada, longe de Deus, nem me lembrava dele e achava que ele também tinha me esquecido. Eu usava drogas e o pai do meu nenê também. Ele ainda usa. Por isso eu estava distante da minha família, que é a minha mãe. A minha mãe sempre tentando incansavelmente me evangelizar, mas não tinha jeito. Então ela cansou e disse para Jesus que tinha cansado e não podia mais fazer nada. E pediu que ele tomasse conta de mim. E ele cuidou de mim, me resgatou daquela vida suja que eu vivia e me levou para o Serve. Conheci então essas servas de Deus que me acolheram com muito amor e carinho, me ensinaram que Jesus é o caminho que eu tinha que seguir. E eu entreguei minha vida para Ele. Aí a minha mãe foi percebendo minha mudança
e resolveu me acolher na casa dela. Eu tive o meu nenê, que hoje ele está com 4 meses. Tenho outro menino de 7 anos. Agora eu crio eles com princípios cristãos para que no futuro sejam homens de Deus. Pode abraçar a Débora, abraça a Débora. Bom dia, gente. Meu nome é Débora. Oi, Débora. Eu sempre me emociono quando a gente fala do Serve, porque o Serve é muito importante na minha vida. Eu conheci o Serve através do posto de saúde também. Eu cheguei desesperada no posto de saúde. Eu estava muito deprimida, não aceitava aquela gravidez. Estava separada, sozinha. Eu e minha filha de 16 anos, passando por uma situação bem difícil. E não queria aquela gravidez de jeito nenhum. Estava fazendo psicoterapia 2 vezes por semana. O meu psiquiatra queria me internar na época. Mas eu disse que pensei para mim, não, eu não posso. Deus tem que me alcançar, tem que me dar a mão, porque senão eu não vou conseguir. E através do posto eu conheci o Serve. Eles me deram um telefone, liguei. Mas mesmo assim não tinha forças para ir. Marquei com a Geminha, não fui. Daí ela ligou de novo. E sentindo o amor dessas mulheres, assim, sabe? A preocupação da gente não ir, sabe? Não ter força de ir. Eu disse, não, eu vou. Elas são tão amorosas, se preocuparam em ligar para saber por que eu não fui. Então peguei e fui, sabe? E daí quando eu cheguei no Serve, a Geminha me atendeu. E a partir dali tudo foi se fazendo novo na minha vida. Minha casa foi restaurada, minha vida foi restaurada. Antes de engravidar eu tomava 9 remédios antidepressivos. Para a glória e honra de Deus, hoje eu não tomo nenhum. Senhor. Para ti, Jesus. E hoje eu estou servindo no Serve, graças a Deus. E pretendo continuar lá e seguindo, caminhando com Jesus. Amém. Muito obrigado. Sempre nos primeiros domingos do mês, nós vamos falar sobre o Serve. Então, tem muito jeito de você apoiar, né? Como eu já disse. Mas um outro jeito que tem, hoje, ali na saída, tem uns cupcakes ali sendo oferecidos para vender. Todo o recurso vai para o Serve. Então, tem a sua sobremesa, está pronta ali. Faça isso antes de sair. Obrigado. Bom dia. Eu sou o Maidana. Eu falo bem calmo, porque as pessoas ficam perguntando, hã? Maidana. Mas meu nome é Marcelo. Para quem não sabe, meu nome é Marcelo, meu sobrenome é Maidana. Mas aqui ficou Maidana e a gente assim vai seguindo. Sempre que eu escuto, sempre que eu vejo essas histórias que a equipe do Serve nos traz, sempre vem uma palavra no meu coração. E hoje, quando eu orava, aqueles que estavam aqui viram que eu dei bastante ênfase na palavra esperança, né? A gente vive um mundo que as pessoas estão cada vez mais desesperançadas. E motivos, obviamente, não faltam. A gente olha para a circunstância político, econômica, social, e sempre, quando a gente presta muito atenção para isso, a nossa esperança, ela se reduz. Porque a gente não consegue olhar para as instituições e ver que dali pode sair alguma coisa. Sempre. Mas que bom que os nossos olhos não estão nas instituições. E isso faz toda a diferença. Os nossos olhos devem estar em Deus. Só Ele pode nos dar esperança. Por isso eu quero te pedir que tu abra a tua Bíblia. 2 Crônicas 7:14. Nós vamos orar. Não sou eu que vou ministrar a palavra, mas nós vamos orar agora. Mas eu queria ler esse texto antes. 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
e creio que nós estamos incluídos nessa classe, pessoas identificadas com o nome de Cristo. Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu creio que nós, como povo de Deus, nós precisamos todos os dias voltarmos os nossos olhos para Ele, porque só Ele pode nos dar esperança, só Ele pode nos dar a força que nós precisamos para enfrentar as circunstâncias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aquelas coisas que tentam nos abater, mas quando nós olhamos para Cristo e para a Sua palavra, a esperança renasce, a esperança volta e novamente nós nos colocamos em pé e seguimos caminhando. Por isso eu quero te convidar para nós nos levantarmos, nós vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, e te pedir, Senhor, pela vida de cada um dos meus amados irmãos aqui nessa manhã, pelas nossas vidas. Orar, Senhor, pela vida da Jennifer. Oramos como igreja, Senhor, pela vida dela. Clamamos, Pai, que Tu estenda a Tua mão sobre a vida da Jennifer, Pai. Cremos num Deus que responde orações, num Deus que faz milagres, e não vai ser diferente com ela, Pai. Queremos te pedir que, conforme, Senhor, a fé que está no coração dela, a fé que está em nossos corações, conforme a Tua vontade, Tu possas restabelecer a saúde dela, Pai. Queremos pedir pela vida de cada um aqui, Deus, que Tu possa estar renovando as nossas esperanças, Senhor. Renovando a esperança, Senhor, na humanidade, renovando a esperança nas instituições, renovando a esperança, Senhor amado, de que algo Tu vais realizar, Pai, através da vida da Tua igreja, para influenciar essa nação, Pai. Queremos nos colocar como igreja, Deus, como discípulos Teus, nos colocar, Senhor, diante de todas essas situações e interceder pela vida da nossa nação, Senhor. Interceder, Pai, pela vida dos nossos governantes, para que Tu, Senhor, oriente, dirija através do Teu Espírito Santo, Pai. Mas que nós não venhamos a fixar os nossos olhos neles, nessas circunstâncias, mas que os nossos olhos sejam fixos em Ti, Senhor. Que o nosso olhar seja voltado para Ti, Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Porque não há nada, nem ninguém que possa nos trazer alegria, que possa nos trazer satisfação em nossa alma, a não ser a Tua presença em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, que a nossa esperança se renove a cada manhã, a cada dia, com a presença do Teu Espírito Santo em nossos corações todos os dias, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como vocês já ouviram a Maidana falando, nossos pastores estão em Fortaleza, participando de um encontro que tem sido muito marcante, muito edificante, muito forte, tem trazido um impacto muito forte para a nossa igreja, resultados, desde que o pastor Tércio participou desse EPL, como eles chamam, pela primeira vez, alguns anos atrás, e depois ele participou de um retiro lá. Tem sido um jeito que Deus tem nos abençoado. Então, toda vez que eles vão com a nossa bênção, vão com a nossa recomendação, vamos dizer assim, porque sabemos que Deus vai fazer grandes coisas, não só na vida deles, mas trazer para a nossa igreja. Hoje de manhã já tive o privilégio de conversar com o pastor Tércio por telefone. Nós oramos, ele está pregando lá em Fortaleza hoje à noite, pede então também as nossas orações. Ele já pregou lá no EPL e Deus tem usado muito fortemente o pastor Tércio para enriquecimento do seu reino, para crescimento da comunidade de pastores. Foi assim aqui no nosso último congresso do MDA, quando Deus usou ricamente o pastor Tércio, falando através dele para toda aquela comunidade de pastores que estavam aqui na nossa igreja, naquele congresso. Da mesma forma, hoje à noite, ele vai estar sendo novamente usado por Deus. E é por isso, então, que eu estou aqui, né? Os pastores estão lá e eu estou aqui. Eu não sou pastor, eu sou bancário, meu negócio é outro. Mas, de vez em quando, eu recebo esse desafio de trazer para vocês alguma palavra, alguma coisa que eu esteja meditando nela, e é o caso. Hoje de manhã eu quero meditar com vocês a respeito de um tema
que tem sido para mim um tema muito grato. Eu quero falar sobre o amor de Deus, que é um tema vasto, primário, uma das coisas que são bases da nossa crença, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, precisa ser relembrado, precisa ser novamente estudado, porque nós estamos recebendo tantas pessoas, né? E para muitas pessoas que têm vindo ao nosso meio aqui, não é tão claro assim. Eu queria inicialmente ler com os irmãos 2 textos que são muito conhecidos também da palavra de Deus. Um está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que na Nova Versão Internacional, na NVI, ficou assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo texto, que é complementar a esse, e foi escrito pelo mesmo João, numa das suas cartas, na primeira carta de João, capítulo 3, por coincidência de diagramação bíblica, também o versículo 16, é muito interessante essa coincidência, porque um versículo é complementar ao outro, e não foi um propósito humano que fez isso. Mas lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós, hoje de manhã, ouçamos a Tua voz através da leitura da palavra, através dessa meditação, que nós queremos apenas ouvir a Tua voz, olhar para Ti, Senhor, reconhecendo o Teu amor por nós. Nos abençoa, Senhor Deus. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem imaginar o meu temor, a minha responsabilidade. Então é com muita humildade, com muito temor que eu estou aqui hoje para trazer isso. Mas tem sido para mim um tema muito interessante. Eu tenho pensado, de algum tempo para cá, que toda a história do interesse de Deus por nós se resume numa história de amor. História de amor mesmo. Uma história de romance, uma história de amor. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje de manhã. Uma história de amor. Sabe por que me ocorreu primeiramente isso? Porque para mim, quando eu era criança, eu tinha a impressão de que Deus era um Deus brabo. Talvez para muitos aqui também seja assim, né? Mas eu tinha essa impressão até muito tempo atrás. Até bastante tempo atrás, mas mesmo assim ficou aquilo em mim. Aquela impressão de que Deus era um cara brabo. E Ele tem a fama de ser brabo ainda hoje para muitos de nós. Para muitas pessoas. Quando a gente vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do amor, quantas pessoas nos respondem achando que Deus é um ser distante, um ser brabo, sisudo. Para mim ele era assim. Eu nasci lá em Jaçanã, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem aquela música do Adoniran Barbosa, né? Que mora em Jaçanã e tal. Jaçanã ficou famoso por causa da música do Adoniran Barbosa, mas quando eu morava lá não era ainda. Embora lá, naquela época tinha o trem mesmo, a estação de trem era do ladinho da minha escola, onde eu estudava no primário lá. E eu estudava numa escola que era da igreja católica. E essa igreja, e a minha família também era católica. Meus pais, eu sou filho único, meus pais eram católicos. Nós morávamos numa casa bem pequenininha lá em Jaçanã, um bairro bem distante de São Paulo. E morávamos em 2 famílias numa casa pequena. E os hábitos todos eram de uma família católica. Então aquilo marcou muito em mim, porque eu cheguei a fazer a primeira comunhão. E para fazer a comunhão, você estuda numa coisa chamada catecismo. E o catecismo ensinava que Deus, quando a gente peca, você tem que confessar os pecados e pagar por eles. Eu não sei se hoje eles ainda ensinam isso, mas naquela época eles ensinavam isso.
Então fazia com que as crianças, elas pensassem assim, ó, dependendo do pecado, maior a penitência. Dependendo do pecado, maior ainda o que eu vou ter que pagar. Então, se eu pulasse o muro, eu me lembro disso, que isso aconteceu comigo mesmo. Pular o muro do vizinho para roubar um caqui, ou caque, como se fala aqui, é um baita pecadão. E eu tinha que confessar aquilo. E eu tinha que pagar um monte de Ave Maria. Então, eu fazia uma conta. Se para roubar um caqui eu vou ter que rezar tantas Ave Maria, de repente não vale a pena. Além do que ele tinha um cachorro. Mas, caqui, sabe como é que é caqui maduro, né? A gente paga qualquer reza para... Mas então, Deus era um cara brabo. Deus era um cara distante. Deus era um ser assim, muito longe para ser alcançado. Tanto que eu precisava, ou era necessário, que houvesse uma intermediação. Algum santo mais bonzinho que ele, sabe? Que entendesse mais o nosso lado humano, que fosse mais assim, amiguinho. Então a gente rezava para um santo mais bonzinho, que era para ele então ir lá falar com Deus e olha, um guri pecou, mas sabe como é que é e tal. Então, aquilo tudo foi marcando a minha infância. E Jesus, para mim, era um homem morto. Essa era a segunda realidade. Jesus, para mim, era um homem morto. Por quê? Porque naquela igreja lá de Jaçanã, havia uma cruz bem grande, mais ou menos como aquela ali, só que tinha nela uma estátua pregada com Jesus morto, todo cheio de sangue, aquela pintura assim marcante, aquilo, se eu fecho os olhos, eu lembro até hoje daquela imagem, aquele Jesus morto. Então, para mim, Jesus era um homem morto. E quando eu ainda como criança, né, eu fui sendo marcado por aquilo, mas aos 9 anos eu conheci de fato Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia através de uma missionária que a minha mãe conheceu, e depois eu em seguida comecei a ler a Bíblia também, ganhei uma Bíblia, comecei a ter uma noção melhor, e graças a Deus, tudo isso aí interrompeu aos 9 anos. Mas esta impressão de Deus brabo durou muito tempo para mim. Só bem mais tarde, muitos anos depois de eu aceitar Cristo como meu Salvador, é que eu pude então experimentar na minha vida o amor de Deus, que é o tema que eu quero conversar com vocês hoje de manhã. E a experiência, para mim, foi a seguinte, conclusão, perdão. Deus sempre me amou. Eu é que não sabia disso. Eu é que não tinha conhecimento disso. Eu pude ver que Deus, então, não era brabo. Pelo contrário, eu vi que Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus de amor. Então, de alguns anos para cá, eu tenho procurado, cada vez mais, entender esse amor. Sabe, eu tenho tentado desfrutar desse amor, de fazer valer este amor. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. É para, tentando levá-lo também a meditar no imenso amor de Deus. Antes de falar propriamente do tema, eu queria só para relembrar, de repente, para alguns que estão chegando, como é que Deus manifestou este amor dele na história da humanidade. Então, desde Adão, desde lá da criação, Deus queria demonstrar esse amor. E o que ele fez então? Ele criou o Adão, a Eva, e ele ia bater um papo com eles toda tarde lá, tomar um chimarrão e tal, até que o homem pecou. Então, quando Adão e Eva pecaram, é muito importante isso, não foi o amor de Deus que esfriou, porque essa é uma teoria moderna, de que o amor de Deus esfriou por causa do pecado. E aí Deus então se tornou distante. Não foi isso. Porque tão logo o pecado veio ao mundo através de Adão e Eva, Deus já tinha um plano para restaurar, para religar, para trazer de volta o homem para si e para poder então demonstrar o seu amor por nós, pela humanidade. Portanto, foi uma opção do homem pela desobediência que o afastou de Deus, e não o esfriamento do amor de Deus, porque o amor de Deus permaneceu intacto, tanto que ele traçou um plano para trazer de volta o homem. Como é que foi esse plano? Deus pôs em prática, então, desde cedo, o plano
chamado plano da salvação, que a gente conhece bem. Como é que foi isso? Primeiro ele criou um povo, chamou um homem, chamado Abraão, disse assim, olha, eu vou fazer um povo da tua descendência. Então ele chamou isso de povo escolhido, e começou a criar ali Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos dele, e tal, aquela coisa toda que os irmãos, se não conhecem, eu recomendo que leiam um livro de Gênesis, que vai estar lá essa história toda, né? Mas o chamado povo escolhido de Deus foi para isso. Ele escolheu para isso. Para quê? Para que quando chegasse o tempo certo, ele enviasse o seu filho, o segundo Adão, para que então, pelo sacrifício dele, nós fôssemos restaurados. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento bíblico, uma curiosidade, o semestre que vem, eu acho, nós vamos estudar aqui sobre o Antigo Testamento no Tadel. E quando a gente lê todo o Antigo Testamento, se você não teve oportunidade ainda, faça isso. Você vai notar que ao longo da história do povo de Deus, povo escolhido, Deus teve que muitas vezes intervir na história, através de profetas, de reis, de juízes, através de homens enviados por ele, de pessoas levantadas por ele, para intervir na história, porque Deus precisava, de certa forma, corrigir o rumo. E uma das características marcantes destas intervenções de Deus na história da humanidade, através do povo escolhido por ele, era o amor dele. A linha, quer dizer que o amor de Deus é a linha da continuidade da história. Então, mesmo assim, aquele povo, ele sempre experimentou, mesmo passando por pecados, eles tinham os mesmos desafios. Às vezes ele se desfocava do alvo de Deus, criava algum ídolo, a idolatria, esse pecado tão detestado por Deus. Esse povo experimentou isso várias vezes, mas Deus intervia, corrigia e mostrava o seu amor. Mas por que foi assim, então? Foi assim por causa do amor de Deus. Porque o amor de Deus, lembre-se, nunca esfriou, apesar do pecado, apesar da idolatria. Então, mesmo sofrendo as consequências do pecado em toda a história, esse povo, aparece claramente na história dele, que Deus estava lá, estava amando. Isso diz alguma coisa para você? Para mim diz. Por quê? Porque mesmo quando eu estou desfocado, mesmo quando a minha atenção não está em Deus, mesmo quando eu peco, ainda assim Deus me ama. E mais do que isso, quando eu volto para Ele, ou quando Ele intervém na minha história, eu posso ver que o amor dele não mudou, e que Ele tem interesse em mim, que Ele está cuidando de mim, e quer que eu volte para Ele. Então, quantas vezes Deus nos abençoa, nos livra, nos guarda, nos oferece a sua graça, o seu perdão, e mesmo assim, nós teimamos, que nem o povo de Israel, nós nos desfocamos, que nem o povo de Israel, nós colocamos outros deuses diante dele, como o povo de Israel. Mas então, voltando à história do povo, quando chegou então o tempo certo, o que Paulo chamou de plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, no singular, né? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo usa essa expressão, que na plenitude do tempo, não sei se está sendo projetado aqui, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que quer dizer isso? Ele criou então aquele povo, mandou profetas, interviu, aquela coisa toda que eu já falei, e quando chegou no tempo certo, tudo aquilo que ele tinha planejado se concretizou com a vinda de Jesus. Então, enviar Jesus ao mundo foi a maior demonstração desse imenso amor de Deus por nós. Por quê? Porque Jesus, ele é a expressão personificada de Deus. Personificada do amor de Deus. Jesus é o próprio amor de Deus em forma de homem. Você é capaz de dizer isso? Se você é capaz de dizer isso, a Bíblia declara que só o Espírito Santo pode colocar isso no seu coração. Só pessoas salvas, só pessoas que reconhecem a Deus podem afirmar uma coisa dessa. Então, por isso que nós lemos João capítulo 3, versículo 16,
que está aqui de novo, eu vou pedir que ele projete de novo ali, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pesquisando sobre esse versículo, eu descobri, além dessa questão de que o envio de Jesus foi um ato de amor, da continuidade do amor, eu entendi também sobre a palavra crer. Sabe que toda língua, eu tenho um pouco de temor aqui, porque o Rogério está ali, e tem também a Roberta, que é doutora em linguística, tal, mas toda língua tem uma característica própria, e o Novo Testamento foi escrito no que a gente chama hoje em dia de grego arcaico. E essa palavrinha crer, que aparece ali, lá no grego arcaico, não queria dizer assim um ato terminado, sabe? Um particípio passado que fala, Roberta, quando um ato já foi, né? O verbo já se cumpriu. Não é crido, é crer, que significa uma ação constante, um tipo de um gerúndio. Não é bem gerúndio, não, mas significa isso. E mais do que crer, do que a palavra possa parecer que quer dizer acreditar, entender que realmente foi um fato histórico. Então, mais do que isso, esse crer aqui quer dizer depender, quer dizer entregar-se, quer dizer estar sujeito a. Então, às vezes eu já ouvi muitos pregadores falando que aquele que basta você crer em Jesus, ou seja, acreditar que Jesus veio ao mundo, que ele morreu, etc. Basta isso e então você está salvo. Mas, na verdade, esse verbo faz muita diferença. Porque Tiago diz que até o diabo sabe que Jesus veio ao mundo. Ele também acredita. Isso não muda nada, ele não vai estar lá no céu conosco, graças a Deus, né? Mas o fato é que, então, esse crer aqui, ele tem que pensar muito nele. Ele é mais do que parece simplesmente ali, tá? E outra coisa, então, é que esse versículo, ele é tremendamente inspirado. Talvez ele seja o mais lindo, mais completo, mais, inspirado versículo, tão resumido de toda a nossa Bíblia, de toda a palavra de Deus, porque mostra para nós que Jesus, então, é o próprio amor de Deus expresso dessa forma. E olha que, daquela história que eu falei agora há pouco, resumidamente, do povo de Deus, entre o último profeta e Jesus vir ao mundo, foram um silêncio de 400 anos que Deus deixou assim, para que aquele povo curtisse a sua própria história sem a intervenção dele. Parece simplório dizer tudo isso hoje, parece que essa nossa conversa é uma conversa primária, simplória, e especialmente aqui no âmbito da nossa igreja, porque nós temos sentido aqui de maneira muito palpável, de muito visível, como Deus tem se manifestado no nosso meio, como Ele tem trazido bênçãos tão fortes para nós, como Ele tem derramado o seu Espírito entre nós, como tem provocado um avivamento no nosso meio. Portanto, parece primário, mas como eu disse no início, é importante relembrar essas coisas, porque para nós cristãos é importante compreender, e parece fácil de demonstrar, mas não é, é complexo falar da história do amor de Deus, porque para nós pode parecer óbvio, parece ser um discurso simples, mas quando a gente vai falar disso para os céticos, para os não crentes, para aqueles que estão noutra, para eles parece loucura. Então, o que para nós parece primário, para eles parece loucura. E isso é bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó, deixa eu ver se aparece aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura. Então não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você entende o amor de Deus, tão simples assim como eu estou expondo agora aqui, nessa nossa conversa, saiba que é o Espírito de Deus que faz com que você possa discernir isso. Porque aos que não creem, esse mesmo amor tão simples, ele é loucura. Pode imaginar isso?
Muito bem. Da mesma forma, olha só que interessante, nós estamos chegando ao ponto que eu queria contar para vocês, então, aquela história de amor. Veja só que interessante. Quando Jesus veio ao mundo, naquele contexto histórico em que ele vivia, ele também encontrou uma enorme dificuldade de transmitir uma coisa tão complexa quanto o amor de Deus, que ele usou, então, figuras de linguagem, usou parábolas, né? Os irmãos sabem disso, né? Que ele usava de figura, ele falava do espinheiro, ora ele falava enfim, ele usou muitas parábolas, né? Parábola do semeador, a parábola do bom samaritano. Ele usava de figuras de linguagem, mas para expressar o amor de Deus, eu fiquei encantado com isso, é por isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele usou de uma figura de linguagem que os discípulos dele entendiam perfeitamente. Sabe o que é? Ele usou o casamento, o amor entre um homem e uma mulher, para explicar o amor de Deus. Como é que vai ser isso agora? Bom, para a gente entender isso, é preciso pesquisar um pouquinho, coisa que eu fui fazer então, porque nos dias de Jesus, o formato do casamento era muito diferente do casamento que a gente faz hoje em dia. Aqui na Montserrat, a gente tem o privilégio de toda hora ter um casamento, né? Muita gente, então lá na Silva Jardim, ficou só para aquilo mesmo, só tem casamento lá agora, né? Nos finais de semana. Muito bonito e tal, mas cabe pouca gente, bem apropriado para uma capela que recebe. Mas é muito interessante que esse formato foi mudando, mas naquela época, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, como é que era o casamento dos judeus nos tempos de Jesus, e vocês vão ver que isso explica muita coisa sobre as figuras que Jesus usou para nos dizer da profundidade, da extensão do amor de Deus por nós. Como é que eles se casavam naquela época? Naquele tempo, era assim, ó, primeiro, o rapaz conhecia a moça assim meio que de longe, né? A paquera, aquela de longe, não tinha cinema, não tinha balada, não tinha, sabe? Ele passava na rua, via, notava que aquela moça era bonita, aí ele procurava saber mais alguma coisa dela, de repente ela era parente dele, de repente ela era parente do seu tio, e coisas assim, ele fazia uma certa pesquisa sobre ela. E ele então começava a considerar a possibilidade. Desculpa, eu vou ter que. A boca está seca aqui, só um minutinho. Ele começava então a considerar a possibilidade de vir a se casar com ela. Aí o segundo passo, o passo seguinte, ele se aproximava dela, muito respeitosamente. Desculpa, com licença. Ele considerava, então, a possibilidade de casar com ela. E aí, ele falava com ela, claro, a primeira coisa que ele fazia, ele, cara, quero falar contigo. Então, normalmente ela era bem jovenzinha, porque naquela época eles se casavam jovens, 13 anos, 14 anos, as mulheres. E aí, uma vez que ele via ela de perto, começava a gostar dela, então, o segundo passo, um passo muito importante, era ele procurar a família dela. Então ele ia lá falar com a família dela, especialmente com o pai dela. E naquele momento, então, naquele encontro que ele tinha com o pai dela, ele assumia com ele, com o pai dela, um compromisso a respeito do casamento com a filha dele. Ele assumia o compromisso de se casar com a filha dele. E ele, o pai, assumia o compromisso de reservar aquela filha para ele. Então era um compromisso bilateral, era um contrato, era um trato que eles faziam. Sogro, o futuro sogro, e o genro, o futuro genro. Tá? Eles faziam, era uma cerimônia solene, era uma coisa muito legal. Mas aí depois então de declarar a sua intenção, de desposá-la e tal, o noivo expunha os seus planos, expunha os seus sonhos, falava ali como é que ele, do que ele vivia, o que ele fazia. Eu fico pensando no José, por exemplo, que teve essa cena com Maria. Ele deve ter dito lá para o pai da Maria, olha, eu sou carpinteiro. Aí o pai disse, legal, carpinteiro, não ganha muito, mas é legal, eu acho bom ter uma profissão e tal. Imagina a conversa de José quando foi conversar com o sogro dele, o pai da Maria.
Então, naquela ocasião também era tratado um tema muito interessante que eu queria trazer para vocês hoje, que é a questão do preço. Nós cantamos agora há pouco uma música que falava do preço. Para eles, naquela cultura, era muito aceitável, era muito fácil de entender que um pai de uma moça, diferentemente do pai de um rapaz, ao entregar a sua filha em casamento, ele fosse, de certa forma, indenizado, recompensado pelo investimento que ele fez na vida dela, até a época do casamento, né? Mandou ela para a escola, pagou tudo para ela, alimentou. Por quê? Porque a moça, ela não representava para os pais dela, mesmo que ela trabalhasse em casa, nas lides da casa, ajudando a mãe, ela não representava nenhum retorno econômico para os pais. Então, ela não se pagava do ponto de vista econômico. Para nós parece muito estranho isso hoje. Mas nos tempos de Jesus isso era perfeitamente aceitável. Então, naquela época, o que estava propondo o noivado, ele apresentava para o futuro sogro um alto preço, o máximo que ele podia fazer. Ia tomar empréstimo na Caixa Econômica lá de Israel, ia vender a bicicleta, ia fazer qualquer coisa para juntar dinheiro e dar o máximo que ele pudesse. Por quê? Porque quanto mais alto o preço, mais ele estava demonstrando para o futuro sogro que ele gostava da filha dele e que ele tinha um futuro para oferecer para ela. Então, quando Jesus fala em preço, quando na Bíblia fala em preço, quando nós cantamos aqui sobre preço, nós temos que pensar nisso. Preço tinha um contexto histórico na época, que é trazido para nós hoje porque está na Bíblia, mas que muitas vezes a gente canta, a gente fala, mas não sabe ou não lembra todo o significado disso. Então, para eles era fácil. Outra coisa, um exemplo que eu quero trazer aqui, um exemplo citado na Bíblia de preço, é que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo fala aos coríntios que Jesus, ele pagou um alto preço pela sua igreja, que somos nós. Então, é muito bom relembrar que Jesus pagou um alto preço, assim como um noivo pagava um alto preço pela sua noiva. Ele adquiria o preço. É interessante isso. Hoje em dia não tem sentido nenhum, né? Eu, pela graça de Deus, sou pai de 4 filhas mulheres. Vocês acham que é fácil? Mas não é fácil ser pai de 4 filhas mulheres. E eu nunca recebi indenização nenhuma dos meus genros. Tem um aqui olhando para mim lá, dando risada ali. Olha que elas estudaram em boas escolas, todas estudaram música, todas estudaram inglês, todas eu mandei para fazer um intercâmbio fora, foram conhecer o exterior, né? Não, está tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê, Luiz? É porque hoje eles nos pagam de uma maneira tão legal, eles nos dão netos. Eu já tenho 5. E ó, se eles nos derem netos, já está mais do que bem pago. Coisa boa é neto. Então, hoje não tem muito sentido falar nisso, né? Mas naquela época tinha. E outra coisa interessante que acontecia naquela época era a aliança que era feita. Sabe que o pai da noiva e o noivo firmavam solenemente uma aliança. E eles usavam para essa aliança um cálice de vinho que ele era usado uma única vez e era bebido esse vinho entre os dois. Cada um dava uma bicada, outro dava uma bicada, até que se esvaziava o cálice. E uma vez que aquele cálice tivesse sido usado naquela ocasião, ele só voltaria a ser usado na época do casamento. Dá para entender agora por que Jesus usa a figura do cálice na ceia e ele diz assim: este é o cálice da nova aliança. Lembra disso? Jesus está de novo reportando, está de novo lembrando os seus discípulos a respeito do casamento, a respeito da seriedade do compromisso, a respeito
daquela aliança, daquele trato, daquele contrato que é inarredável. Uma palavra técnica jurídica que se diz para contrato, inarredável. Não tem como mudar isso. Era tão sério, tão solene que não estava incluído dentro desse conceito de contrato nenhuma hipótese desse contrato ser desfeito. Então Jesus usa isso. Assim como Jesus usou a questão do preço, indo para a cruz e pagando por nós, pelos nossos pecados, o preço para nos resgatar, ele usa também a questão da aliança. Então ele estava falando de coisas que os discípulos entendiam. Mas aí, o rapaz, ele saía daquele encontro com o sogro, com a família dele, e ele ia para uma outra coisa muito interessante da cultura daquele tempo. Ele saía dali e ia para a casa do pai dele e ia preparar uma morada. Olha só que legal. Naquela época, já que ia começar uma nova família, ele ia começar uma casa nova. Então, dependendo das posses, dependendo da vontade dele, dependendo de quanto ele ganhava no emprego dele, dependendo de quanto o pai dele tinha, ele começava uma obra, um puxadinho na casa do pai, podia ser uma mansão, variava, mas o fato é que ele saía daquele encontro com o compromisso de preparar um cômodo, uma morada, uma mansão, alguma coisa na casa do pai dele, para que quando ele voltasse, ele já tivesse onde morar com ela. Interessante, né? E aí o que acontecia? Ele começava então uma nova obra, alguma coisa a partir do nada. Não tinha nada. Ele ia fazer alguma coisa no terreno do pai dele, ao lado da casa dele. Se ele tinha pouco dinheiro, ele ia fazer um puxadinho. Ou seja, para aproveitar uma parede, aproveitar um resto de telhado, alguma coisa assim. Mas aí fica mais fácil a gente entender por que Jesus ele usa aquela expressão preparar morada. E sabe, aquele interregno entre o compromisso assumido com o pai da noiva e a volta do noivo, é isso que estamos vivendo hoje como igreja de Cristo. Nós estamos entre o compromisso que Jesus assumiu de um dia voltar e a volta dele, que vai acontecer. A gente não sabe quando, mas Jesus vai voltar. Então eu queria falar um pouco sobre a volta do noivo, que é para a gente entender também como é que era isso na cultura judaica e como é que dá para visualizar, dá para imaginar como é que vai ser a volta de Cristo. Então, naquele tempo, só o pai do noivo, olha só isso que interessante, só o pai do noivo sabia quando a obra estava pronta. Então o rapaz ia para lá, começava a construir, comprava tijolo, construía, botava telha, depois ele comprava porta, comprava janela, ou ele mandava fazer lá na casa do José, né? O fato é que ele ia fazendo, mas o pai dele de vez em quando passava lá, dava uma olhada na obra e disse, olha, não está pronto não. Ou não falava nada. Ele sabia que não estava pronto. Aí ele comprava cama, comprava uns pelegos, comprava panela, pintava a casa. Chegava um determinado dia que o pai dele poderia passar por lá e aí dizia assim, ó, está pronto, cara. Está pronto? Pode ir lá buscar tua noiva. Tua casa está pronta. Só o pai dele poderia dizer que ele podia buscar a noiva. Diz isso alguma coisa para você? Lembra de alguma passagem? Claro, porque Jesus estava usando coisas que eles entendiam, eu volto a repetir, para falar de uma coisa muito profunda, que eles também entendiam, que aí então ficava fácil para eles entenderem. Ele vai voltar. E ele vai voltar como o noivo voltava. E aí a volta do noivo era sensacional. É um negócio assim, muito legal. Que era o seguinte... Uma vez que o pai dele falava assim, está pronta a tua casa, pode ir lá buscar a tua noiva, ele juntava os amigos dele, chamados amigos do noivo. A gente poderia usar uma palavra moderna aqui para padrinho, por exemplo. Né? Ele juntava então uns 10 ou 12 amigos dele, gente da confiança dele, gente que ele conhecia desde pequeno, só guris, só homens. Ele dizia assim, olha, vamos lá, meu pai já disse que a minha casa está pronta, vamos lá buscar a noiva.
Esses caras se preparavam, pegavam tambores, pegavam apito, buzina, e começavam, e iam num séquito assim, ó, fazendo uma festa, até chegar perto lá da casa da noiva. Então, era um desfile, era uma coisa, o encontro do noivo com a noiva era precedido de uma festa por parte dos amigos do noivo. Eles iam anunciando por todas as vilas que eles passassem, pelas ruas, pelos campos. Eles iam dizendo, o noivo está chegando, olha o noivo, olha o noivo. E a voz do noivo, também gritando, era uma coisa gostosa para eles. Todo mundo queria saber quem era o noivo. Onde é que está? Mas qual daqueles ali é o noivo? Era uma curiosidade muito interessante. Era muito romântico isso nos tempos de Jesus. E por isso ele usou essa figura de linguagem. O fato é que, então, por parte do noivo, era isso que acontecia. Mas por parte da noiva, toda essa questão da insegurança de quanto tempo ia demorar para o noivo voltar, trazia para ela também uma carga de romantismo, sabe? Porque ela tinha que ficar todo o tempo pronta. Pode imaginar isso? O sujeito terminou aquele encontro com o pai dela, fez uma aliança. Tchau. Estou indo, vou preparar uma casa para nós, preparar uma morada. E saía e não dizia quando ele ia voltar. Até porque o pai dele nem estava envolvido nessa história naquele momento. Mas aí em seguida o pai dele entrava na história. Porque ele que ia dizer quando. Só que a noiva não sabia quando. A noiva tinha que estar pronta todo o tempo. Porque a qualquer momento o noivo ia chegar. E aí eu li também que um daqueles rapazes, ele ia na frente um pouco, sabe? Começava a gritar na rua da noiva lá, o noivo está chegando. Aí pronto, aí ela sabia que ele estava chegando, porque senão ela podia estar de bobe na cabeça, podia estar, sabe? Ela tinha que fazer os últimos acertos ali, se preparar, pegar aquela malinha dela, porque ele ia chegar com aquele séquito dele e tal. Normalmente isso era à noite, que nem os nossos casamentos, né? A maioria dos nossos casamentos é à noite, né? Foi mais romântico e tal. Mas naquela época era assim também, era de noite. Então chegavam aqueles amigos do noivo gritando, festejando, e ela, da parte dela, ela também juntava umas amigas dela. Todas as amiguinhas dela, tal, que ela mais confiava. E ela dizia, olha pessoal, fiquem com suas lâmpadas prontas, porque o noivo está chegando aí, ó, todo mundo com lâmpada com óleo, direitinho, porque eu não sei quando é que ele vai chegar. Aí as amigas dela também ficavam curtindo aquela tensão, aquela expectativa da volta do noivo. Isso diz alguma coisa para você também? Lembra das passagens que falam, né, quando a gente lembra ali daquela parábola das 10 virgens, por exemplo, aquela parábola ensina muito quando a gente entende agora que aquelas amigas dela nem todas estavam prontas. Das 10 virgens da parábola, 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. Muito legal. E outra coisa que é muito legal também, que eu vibrei quando eu vi, é que a noiva, esse negócio de surpresa e dele chegar de repente e tal, trazia um certo romantismo para ela, sabe? Porque os judeus tinham uma maneira muito legal de compreender o coração da mulher. E eles sabiam que esse ato de sequestrá-la, de raptá-la, sabe, de resgatá-la, chegar lá, imagina um noivo chegando com um cavalo, puxando a noiva, na garupa, né? Aquilo tudo para ela era uma expectativa legal, e ela ia curtindo aquilo, e quando chegasse o momento, ela estava pronta para seguir com ele de volta lá para aquela casa que ele tinha preparado. E é para isso então que as amigas dela tinham lâmpadas, elas iam iluminar o caminho. Os rapazes iam fazer festa, e as meninas iam iluminar o caminho. Não é legal? Pois bem, foi por isso que Jesus usou esta figura de linguagem com romantismo para falar do amor de Deus por nós, para tornar isso compreensível. Talvez para nós hoje nem tanto. Os nossos casamentos são muito diferentes, né? A gente bota lata, no meu tempo botava, né, umas latas atrás dos carros para ir fazendo barulho e tal. Acho que é a única coisa que sobrou de igual, fazer barulho, que lá vai o noivo, lá vai a noiva. O resto, muita coisa mudou. Mas o importante é o seguinte, aleluia,
Aleluia, porque Jesus vai voltar. Os discípulos dele entenderam imediatamente, quando ele citou que aquele cálice era o cálice da nova aliança. Eles entenderam que se ele estava assumindo aquele compromisso, que era tão sério, tão irretratável, tão sem qualquer possibilidade de ser desmanchado, então é porque Jesus ia voltar mesmo. E essa deve ser a nossa esperança. Jesus assumiu conosco, com a sua igreja, com cada um de nós, o compromisso de que ele vai voltar. E se ele disse que vai voltar, ele vai voltar mesmo. Aleluia? Amém? Muito bem, hoje em dia pouco se fala sobre a segunda volta de Cristo. É uma pena que nós evangélicos estejamos dando tão pouca ênfase, tão pouca importância a respeito da segunda volta de Cristo. Mas o importante é saber o seguinte, tal como a noiva, você está preparado? Pense nisso. Pense também que Jesus sempre lhe amou. Para aquela noiva que ficava esperando pelo noivo, ser sequestrada, ser levada de repente, para ela não era uma coisa ruim, pelo contrário, era boa, porque ela sabia que estava sendo resgatada, raptada, vou usar um termo assim meio forte, por alguém que a amava. Assim é com a igreja. Nós vamos ser levados por alguém que nos ama, para vivermos com Ele para sempre. Aleluia? Amém? Importante você saber que Jesus sempre lhe amou. Jesus sempre se interessou por você. Mesmo quando você desviou o foco dele, mesmo quando você priorizou outras coisas, mesmo quando diante dele você colocou você mesmo como um Deus, como um falso Deus diante de Deus, tá? Mas e aí então, o que eu faço agora? Diante dessas informações, diante dessa ilustração a respeito do amor de Deus, o que eu posso fazer agora? O que cabe a mim? Lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 9, diz que o amor de Deus procede de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Naquele mesmo primeiro capítulo naquela primeira carta de João que nós lemos agora há pouco, versículo 3, lá no capítulo 4, ele fala isso, que o amor, ele procede de Deus, porque o próprio Deus é amor. Também diz que ele manifestou o seu amor enviando o seu filho, que nem a gente viu. Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Eu estava lendo essa semana aquele encontro de Jesus com Nicodemos, e ali é interessante que quando o Nicodemos pergunta para Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, não se referindo exatamente à vida eterna futura lá no céu, mas Jesus responde a ele se referindo a uma vida eterna, abundante, uma vida transformada, uma vida rica, repleta, satisfeita em Jesus Cristo, em Deus. Por quê? Porque é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida de amor, uma vida porque o amor vem dele. A palavra de Deus não diz em nenhum lugar que o amor de Deus depende da minha santidade, ou depende da minha, de eu estar desviado dele, de eu estar desfocado. Nenhum momento. O amor de Deus não é seletivo. O amor de Deus não faz acepção. Eu posso estar ainda com uma vida de pecado, uma vida distante dele, e ainda assim Deus me ama. Sabe que eu estive distante de Deus durante uns 13 anos da minha vida. Como eu disse, eu tinha me convertido aos 9, tive uma adolescência na igreja, me casei na igreja, Batista Unida do Brás, lá em 1971. 99% dessa plateia aqui nem tinha nascido naquela época. Mas o fato é que, logo depois de casarmos, eu estava fazendo faculdade de teologia, porque tinha um sonho de ser missionário.
Nunca tive sonho de ser bancário, interessante, né? Mas eu tinha sonho de ser missionário. Aí fazia faculdade de teologia lá em São Paulo. E naquela época, bem um jovem legal, entrosado na igreja, cantava no coral. Quando estava fazendo faculdade, já ia como seminarista, ia pregar lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Uma igreja lá que foi procurar seminaristas que pudessem ir no fim de semana lá. Então eu estava levando uma vida legal, uma vida de oração e tudo. E naquela época eu desviei os olhos de Deus e comecei a olhar para pessoas. Pessoas que eram importantes para mim, que tinham uma influência sobre mim. E sabe de uma coisa? Grande risco de a gente olhar para pessoas, ao invés de olhar para Jesus, é que pessoas decepcionam pessoas. Pessoas magoam pessoas. E isso é um erro que a gente pode cometer, um erro que eu cometi. Foi uma fase triste da minha vida. Foram quase por volta de 13 anos que a gente ficou então afastado. Eu levei a minha esposa nesse processo. Ela não teve culpa, eu é que levei. Foi um período triste, um período em que eu me afastei. Mas isso serviu para mim como uma experiência rica, porque para mim, ao voltar, eu tive tantas provas do amor de Deus por mim. Eu senti na pele mesmo que Deus me amava, que Deus nunca deixou de me amar, nem naquele período tão triste em que eu estive afastado. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, esse capítulo 13 é outro texto muito conhecido por todos nós, mas o versículo 4 especialmente, ele diz que Deus, aliás, que o amor, Deus é amor, né? Mas o amor é paciente. Isso é uma característica do amor. E interessante que Deus foi paciente comigo. Eu reconheço isso. Que naquele período em que eu estive afastado, Deus foi paciente comigo. Sabe, Deus pode estar sendo paciente com você também, assim como foi comigo. Hoje eu entendo isso porque eu experimentei na carne, na pele. Mas eu quero desafiá-lo também a isso. Eu quero que você pense no amor de Deus por você, se é que Deus tem tido que ser paciente com você. Porque quando Ele ama, Ele demonstra o seu amor de muitas maneiras. Às vezes, de uma maneira só para você. Deus é diversificado nesse aspecto. Para mim, eu em 2008, eu passei por uma experiência muito forte, muito impactante na minha vida, que dividiu a minha vida entre antes e depois daquele momento. Em 2008 eu tive a sensação, o sentimento de estar frente a frente mesmo com Jesus. Foi muito interessante, muito forte para mim. Eu ali diante dele, dizendo para ele o meu nome, envergonhado, chorando, confessando os meus pecados em voz alta. Isso foi agora, em 2008, muito tempo depois de eu ter voltado para a igreja. Já estar servindo como tesoureiro da igreja, já tinha sido presidente desta igreja antes desse momento, e mesmo assim Deus me deu uma chance. E eu tive um encontro com Ele, impactante, que mudou a minha forma, porque Deus manifestou para mim o seu amor. Eu saí daquele encontro com Ele de tal maneira impactado, de tal maneira aliviado, que eu saí de lá sabendo que Ele tinha me perdoado. Sabe, isso pode acontecer com você também. Sabe, Deus demonstra o seu amor de muitas maneiras. Eu não sei o que o Espírito está falando para você hoje de manhã aqui, mas uma coisa eu sei. Toda vez que Ele falar com você, Ele vai falar, eu te amo. Sempre. Você precisa saber disso. Você precisa saber que é um filho amado. Você é uma filha amada de Deus. Você precisa ter certeza disso. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus demonstra o seu amor para nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, o amor dele não importa em qual situação a gente esteja. Estou repetindo uma coisa porque eu quero enfatizar com vocês isso, que não há nada que você possa fazer para ele te amar mais do que ele já ama.
Também não há nada que você tenha feito e que Ele não possa perdoar e que tenha diminuído o amor dele por você. Essa é a coisa mais impressionante, mais gratificante, que nos traz a maior esperança, que Deus não muda o seu amor por nós, independentemente do que nós venhamos a fazer. Ele está disposto a nos olhar com paciência, com amor, a dizer para nós, eu te amo a qualquer momento. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que Deus está falando hoje de manhã para você, mas eu quero que você imagine Deus, Jesus, agora olhando para você no meio da multidão mesmo, mas Ele olha diretamente para você, só para você, para te dizer, eu te amo. Eu gosto muito de pensar naquela passagem que fala quando Jesus olhou diretamente para Pedro. Quem já me ouviu falar em outras ocasiões, sabe que eu cito essa passagem porque para mim é impressionante, né? Lá em Lucas capítulo 22, versículos 61 a 62, ele diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Só para refrescar a memória, poucas horas antes disso, Pedro havia afirmado para Jesus que bem capaz que eu vou te negar, né? Bem machão, bem rompante como Pedro era, dizendo, de jeito nenhum eu vou te negar, de jeito nenhum eu vou te... Eu pedi para ela repetir esse slide, porque é bem isso mesmo que acontece conosco, o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro então se lembrou que Jesus tinha dito que ele o trairia, que ele o negaria. O galo cantou, ele tinha terminado a frase. Sabe o que aconteceu muito interessante? Pedro estava lá no quintal da casa de Caifás. E Jesus estava lá dentro da casa de Caifás. Ou embaixo de algum telhado, alguma coisa. De fato que no meio da multidão, Pedro olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Passou pelas pessoas, era uma coisa direta, um olhar direto de Jesus para Pedro. Eu quero saber o seguinte: vocês acham que aquele olhar de Jesus foi um olhar de reprovação? Um olhar brabo? Sim, como esse aí? Deu para ti, Pedro, eu retiro meu amor de ti, não dá para te aguentar, eu te falei que tu ia me negar e agora tu já me negou 3 vezes. Vocês acham que foi um olhar assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, foi um olhar de amor, um olhar profundo, dizendo, meu amor por ti, Pedro, não depende de você, não depende de ti, não depende de se você vai me negar ou não. Meu amor não muda. A gente canta isso aqui, né? Teu amor não muda. Assim como Pedro, nós negamos a Jesus com os nossos pecados, com a nossa indiferença, com o nosso afastamento de Jesus. Mas o olhar de Jesus sempre nos diz, eu acredito no que você pode se transformar. Isso é a coisa mais impressionante que tem. Jesus, quando olha para nós, Ele não olha para o nosso passado. Ele não olha para aquilo que eu fiz. Ele olha para o meu futuro. Ele olha para o meu potencial. Ele olha para aquilo que eu posso me transformar se eu estiver na dependência dele. É muito legal isso. Isso é coisa da graça, é coisa do amor de Deus. Porque Ele olha, não dizendo que vai ter uma maneira de me castigar. Ele não pensa nisso. Deus não é brabo. Por isso que eu comecei falando da fama de Deus brabo, para negar, para dizer que Deus não é brabo. Pelo contrário, Deus é amor, Ele nos ama, mas tem uma coisa, cada um de nós precisa aceitar esse amor. Ele faz a declaração, como o noivo fazia, mas nós temos que aceitar isso. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, uma parte do versículo diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. E é por meio do Espírito Santo que Ele faz isso. Ele derrama o seu amor em nós, cada um de nós. Agora você precisa aceitar esse amor. O preço já foi pago lá na cruz, como nós vimos hoje, a questão do preço, né? Agora é questão de fazer valer a pena,
já que foi um alto preço, como dizia a tia do pastor Ranulfo, que ele citou aqui, né, que sentado lá no sofá, me lembro ele falando sobre isso, faz valer a pena. O preço já foi pago. Faça valer a pena isso. Não importa como você esteja hoje de manhã aqui, não sei como é que você chegou. O importante é que ele já fez a sua declaração de amor. E você, aceita? Se você aceitar, você pode ser transformado. Jesus quer nos dar uma vida abundante. Eu vou pedir, já aqui, está aqui uma frase que eu gosto muito do pastor Ed Renekiewicz, que ele diz assim: deixe-se transformar pelo amor de Deus, porque você mesmo, você não tem condições de transformar a si próprio, a não ser que esteja exposto à transformação que só Jesus pode fazer. Não é lindo? Que inspirado foi pastor nesse momento, a transformação da minha vida, aquilo que ele acredita que eu posso me transformar, aquele potencial, quando ele olha para mim e enxerga o meu potencial, ele está pensando nisso. Ele pode me transformar. Ele pode transformar a sua vida, como transformou a minha, e transformou a de muitos que estão aqui hoje de manhã. Ele deu uma demonstração prática de que ele pode fazer isso, logo quando ele chamou os seus discípulos. Eles eram pescadores de homens, e ele, quando chamou, já disse: olha, vem comigo, vinde após mim, na versão antiga, vem comigo, que eu quero transformar vocês, sabem em quê? Em pescadores de homens. Aliás, esse é um tema legal, quem sabe um dia, talvez o pastor Tess me dê uma nova oportunidade, eu quero falar sobre isso, sobre pescador de homens, o que significava isso. Mas, Jesus está dizendo isso, ele pode transformar. Ele começa chamando os seus discípulos, começa nos chamando, dizendo que ele pode nos transformar. Ele tem interesse em fazer isso. O amor de Deus é uma forma de nos salvar de nós mesmos, de nos resgatar de nós mesmos. Como eu disse antes, quantas vezes a gente coloca nós mesmos na frente de Deus. Eu li uma frase muito interessante também que diz que o grande adultério espiritual que alguém pode cometer contra Deus é traí-lo, enamorando-se de si mesmo e transformando o seu próprio ego em um novo e estranho Deus. Quantas vezes a gente coloca o nosso ego, o nosso interesse, os nossos sonhos, nossos projetos antes de Deus, ao invés de deixar que o amor de Deus nos atinja, ao invés de deixar que o amor de Deus nos transforme. Por que é importante que Ele nos transforme? Por que é importante que eu aceite isso? Porque só assim eu vou ser livre. Essa é uma outra consequência do amor de Deus. O amor de Deus liberta. Nós somos livres para deixar ser amado. Não é lindo? Você é livre para se deixar ser amado. Eu ultimamente tenho conhecido pessoas que tiveram algum tipo de trauma na sua vida. Pessoas que não experimentaram a sensação gostosa de ser amado, de ser acolhido, de sentir-se cuidado. Pois Deus dá essa chance de mudar tudo isso na história. Dá a chance de você passar a se sentir cuidado, amado por Ele. Só assim a gente pode ter uma vida de satisfação em Deus, uma vida de alegria, uma vida mesmo que a gente venha a ter adversidades, doença, perdas, tudo isso pode acontecer. Mas, mesmo diante da adversidade, eu deixo de ter medo. Ou se eu tiver medo, eu tenho aonde me segurar. Eu tenho a mão de Deus para segurar. Porque Ele tem o seu amor, não muda, como a gente cantou aqui hoje. O amor do nosso Pai, revelado em Jesus, Ele objetiva, portanto, uma vida abundante para você e para mim. Você crê nisso? Todos creem nisso? Eu quero dar duas oportunidades agora de manhã. Se você está entendendo isso pela primeira vez hoje, se Deus falou com você e você está crendo que Jesus é o Salvador, o seu Salvador pessoal, que Jesus pode transformar a sua vida, e você está entendendo isso pela primeira vez na sua vida, eu vou pedir que você levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Eu quero dar uma segunda chance.
Se você entendeu hoje de manhã que Deus está falando diretamente com você e que Ele quer lhe dar uma vida abundante, quer transformar a sua vida e que o amor dele não muda e que por isso mesmo Ele está pronto a te restaurar, está pronto a te recuperar, está pronto a cuidar de você. Eu vou pedir que você levante aí do seu lugar, venha para cá, enquanto nós cantamos, eu vou pedir que você levante, venha aqui à frente, nós vamos orar por você, vamos querer que a gente, o pessoal está chegando aqui para nós orarmos. Se você sentiu isso, venha aqui, nós vamos orar pela sua vida, porque Deus quer fazer, quer provocar isso, esse efeito em você. Seja corajoso, venha para cá, a gente só quer orar com você, o seu momento da sua vida, e Ele está olhando diretamente para você e está dizendo: eu te amo, eu tenho interesse em transformar a sua vida, meu amor por você nunca mudou. Amém? Vamos orar então? Querido Pai nosso, nós te damos muitas graças, Pai, te dizemos muito obrigado mesmo por esse momento, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, fazendo este trabalho, Pai, de nos lembrar do Teu amor por nós, do Teu cuidado. Nós queremos te pedir, Senhor, transforma as nossas vidas, dá, Senhor Deus, que nós possamos cada vez mais conhecer o Teu amor. E pedimos, Senhor, que essas pessoas que estão aqui na frente, o Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor sabe da realidade, o Senhor sabe do potencial que elas têm, o Senhor sabe a transformação que pode fazer na vida delas. Então nós pedimos, e no nome de Jesus, que o Senhor faça isso, Pai, em nome de Jesus, faça uma transformação em nós, abençoando-nos, dando-nos essa renovação de esperança para aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado, abençoa cada um de nós aqui, nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém.